Nós estamos com a incumbência de trazer o estudo dessa manhã e nós vamos aqui dar continuidade, iniciando o capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. O André Luiz aqui, ele não faz nenhuma referência, da religião de Fábio. Mas eu tenho comigo assim, que o André Luiz não quis dizer que ele era espírita. Justamente para não mostrar para nós que os espíritas, chegando no mundo espiritual, vai ser o bambambam, da situação. Porque nós vemos o Dimas, nós vemos a Adelaide, que a Adelaide estava dentro de uma instituição espírita, E o Dimas foi um médium espírita, Mas o Fábio, pelo nível de conhecimento, pela ligação que ele tinha com o Evangelho, pelo esclarecimento, pela compreensão que esse homem tinha, a gente não enxerga uma outra doutrina que traz tantas vantagens espirituais que ele conseguiu obter se não fosse através do Espiritismo. Então eu penso que o André Luiz omitiu a religiosidade dele para preservar as nossas intenções aqui e achar que só o fato de estarmos frequentando a doutrina espírita já basta para nós. Porque Allan Kardec pergunta, no livro dos Espíritos, ao Espírito da Verdade, ele questiona se o conhecimento do Espiritismo vai nos ajudar no nosso retorno à pátria espiritual. E os Espíritos respondem que sim. O conhecimento do Espiritismo pode ajudar muito, mas vai depender do que nós fizemos com tudo que o Espiritismo ofereceu para nós em nossa vida, Porque às vezes nós vemos pessoas ligadas ao Espiritismo de muito tempo e que às vezes acontece uma provação na vida da pessoa e a pessoa se desespera totalmente, Existe uma falta de estrutura, pessoal na condição que é necessário que a pessoa crie, construa isso dentro de si. Isso é uma coisa individual de cada um de nós, Então, não é o tempo de espiritismo, mas sim aquilo que nós fizemos, o que a doutrina espírita proporcionou, para a gente, Então, como eu estava dizendo, o nível de compreensão que esse homem tinha, a consciência iluminada que ele teve, a preparação que ele teve, a aceitação da doença. Ele não perguntou por que eu, Então nos dá a entender também que o Fábio veio já do plano espiritual muito bem preparado para a sua encarnação aqui neste mundo, Então ele fez valer realmente, porque para nós não vai ser perguntado quantas palestras nós assistimos, quantos livros nós lemos, quantas palestras nós fizemos, Não vai ser perguntado nada, mas vai ser perguntado o quê? Quanto bem nós fizemos, em torno de todos nós. Não somente para nós, mas em torno de nossa vida, Então é justamente isso que André Luiz está colocando aqui, que tudo isso frutificava agora na condição dele, no mundo espiritual, recém-desencarnado e já numa situação dessa, Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. E, ao mesmo tempo, prosseguimos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim da sua desencarnação. Então, seria mais um que seria incorporado a este grupo de pessoas que foram socorridas na desencarnação. Dimas, com o exemplo de Fábio, criava novo ânimo, Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência.
É assim que diz, né, que o exemplo vale que mais de 1 milhão de palavras, né? O Dimas, então, vendo Fábio naquela condição, ele enxerga, poxa, estou atrás desse cara aí, dá licença, né? Estou perdendo, né? Falou, não é para ser assim, né? E vendo o comportamento de Fábio para com a família, para com a desencarnação e o estado dele lá, falou, puxa vida, e eu? Né? Eu estou no prejuízo realmente, né? Então aquilo contagiou realmente, né, o Dimas, que estava sentido, né, pela separação da família, né, pela desencarnação, né? E Fábio, né, o ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam o espírito sensível e bondoso, e podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que subdividiam os trabalhos da instituição e dava gosto de vê-lo interessado aos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Então era uma pessoa que já acordou no mundo espiritual ávida, né? Por trabalho, por estudo, né? Como aqui na Terra ele era muito ligado, né? Aos conhecimentos, ao estudo, desenvolver, né? Os conhecimentos, né? Então, no mundo espiritual, isso fica mais aceso ainda, né? Na condição de espírito, quando liberto, né? Das amarras da própria matéria, né? Não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Puxa vida, ele estava nessa condição porque ele havia resgatado, né? É como se ele tivesse cumprido com as metas estabelecidas para a sua encarnação aqui. Tomara que isso aconteça com a gente também, né? Porque aí sim nós vamos ficar nessa condição, né, de tranquilidade, de consciência tranquila, né? Sentindo que cumpriu com o seu dever, né? E isso serve muito, né, de incentivo para todos nós, para que a gente possa estar fazendo melhor, né, em torno da nossa própria vida, né? E até a irmã Zenóbia, que era a orientadora do grupo lá, né, ela admirava, né, a situação, né, o Fábio, e diz aqui que se dava o prazer de ouvi-lo a rápidos minutos, né, de lazer que ela tinha muitas vezes, né? E também Jerônimo manifestava, né, agradáveis impressões a respeito, né, da situação dessa criatura, né? E essa condição de Fábio levou Jerônimo a tomar uma decisão de trazer a presença da esposa junto dele, ali mesmo na casa transitória de Fabiano, né? E o André Luiz diz que quando Mercedes, a esposa dele, foi levada, liberta do corpo físico através do sono, para o encontro do marido, demonstrando um gesto de espontânea humildade, ela se joga de joelhos, né, diante daquilo tudo, né? E o Fábio, então, disfarçando as suas emoções, ele pede para que ela se levante, porque eles estavam comungando a felicidade imortal. Ela, então, envolvidas, né, naquele estado de espírito, o Fábio ainda disse: não se amedronte com a viuvez, minha querida. E continuou: estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso entendimento derradeiro. Porque antes da sua desencarnação, ele teve uma conversa muito aberta, dizendo até mesmo para ela que ele estaria trabalhando para que ela pudesse constituir um novo casamento, uma nova ligação com alguma pessoa aqui nesse mundo, né? Na minha família, eu tenho o caso da minha avó, que ela ficou sem o marido, também muito jovem, e com 5 filhos. E a minha avó, quando relatava os acontecimentos dela
isso lá por volta de 1935, 1940, ela com 5 crianças pequenas e sozinha, ela entrou nessa fase aqui que o Fábio está preparando aqui. Ela entrou realmente, né, em desespero, em se vendo sozinha com 5 crianças, né, naquela época. Diz que foi um baque muito grande para ela. E quando ela relatava os acontecimentos da vida dela, ela chorava e a gente acabava chorando junto também, né? Porque ela teve que se virar realmente com aquelas 5 crianças, trabalhando, né, de doméstica, lavando roupa, passando roupas, né? E se virando realmente, né? Porque as famílias naquela época tinham muito poucos recursos, né? As famílias eram numerosas, né? Então, e ela relata que às vezes o que tinha que comer era a mandioca que plantava no quintal, cozinhada apenas na água e no sal. E eu tenho um tio que ele relata que o que salvava eles é que naquela época existia assim, né, muito mato, né? E no meio daqueles matos, daquelas florestas, tinha uma fruta que chamava jaracatiá. Não sei se alguém conhece aqui. Na internet eu procurei saber e vi. E meu tio disse que era uma fruta que alimentava. Era um tipo de um mamão que dava em árvore, né? Então eles se valiam muito daquilo lá. Eles saíam no meio do mato lá à procura do tal de jaracatiá, para servir também de alimentação. Mas sabe, nenhum dos 5 filhos desencarnou. Nenhum dos 5 filhos ficaram raquíticos. Todos eles sobreviveram, né, nessa luta, mas prosseguiram a vida, realmente, né? E aqui nós estamos vendo, né, a Mercedes que ia ficar com 2 crianças pequenas, e o que acontecia, né? Ela ia ter que sair para trabalhar, para manter a família, né? Porque naquela época, acredito que não existia, né, previdência social, como nós temos hoje, né? Uma bênção, né, para muitos de todos nós. Dá-me notícias dos filhinhos, pediu o Fábio. Porque, fale, Mercedes, fale, mostre-me a sua alegria venturosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes, e chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Então, olha só a primeira intenção dessa senhora, de agradecer aquele momento, né? Mesmo sendo recente a desencarnação, mas era uma coisa que ela já estava esperando, né, com certeza há muito tempo, né? E em lágrimas que cobriam as suas faces, em seguida, depois de curto intervalo, ela passou a dizer: nossos pequenos vão bem. Lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamada a experimentar. Então, com certeza, essas doces vibrações da família também ajudavam muito o Fábio, né, nesse estado de espírito dele. Não existia ninguém cobrando, não existia ninguém chorando em desespero. Se existissem lágrimas, eram lágrimas de saudade, mas uma saudade positiva, né? E de alegria também dele ter cumprido com o seu trabalho aqui na sua encarnação, né? A gente lembra de uma carta recebida por Chico Xavier, que o filho, na sua carta, pedia à mãe que deixasse de chorar por ele, porque cada lágrima que caía dos olhos dela, era como se fosse gotas de ácido que ele sentia na própria pele no mundo espiritual. Quer dizer, era um lágrima de desespero, né? De agonia, de angústia, de tristeza, né? Dessa separação, né? Fruto da falta de conhecimento, né? Quero avisá-lo, prosseguiu ela, que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas. E ela então entra, né, em profunda emoção.
E o Fábio pede para que ela continue com suas palavras. Não se zangará? Disse Mercedes. Em nossas reuniões e preces há um lugar vazio que é seu. Creia, porém, que faço possível para não ferir. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, nosso Mestre invisível, onde você esteve. Desse modo, sua ausência em nossa casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Olha a gratidão, né, dessa mulher. Então foi através dele, Fábio, que construiu, né, toda essa afetividade que a Mercedes também conseguiu cristalizar, né, na sua condição. Então, nós podemos imaginar que não precisa ter uma referência melhor nessa situação, porque ela colocando Jesus ali, no lugar dele, que sempre ele estava ali, né, à mesa, né? Não apague a luz da esperança, começou a dizer Fábio, né? Não obstante a elevação, não me zango em saber os saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assistirei nos exercícios de prece e respirarei a atmosfera de meu carinho. E é lógico, pela evolução que o Fábio estava tendo na sua condição espiritual, com certeza em breve ele deverá ter permissão para já estar com a família, né? A gente lembra que André Luiz, ele demorou lá em torno de 1 ano e meio, né, para poder rever a família. E ele tinha uma vontade sim irrefreável, né, de vir ver como estava a família, mas não tinha estrutura dentro dele, né, na sua condição espiritual, para poder enfrentar a situação que iria encontrar aqui. Mas o Fábio já sabia disso muito antes, como todos nós já estamos sabendo aqui, sendo preparados para tudo isso, né? Então, com certeza, nós vamos ter a obrigação de chegar no plano espiritual mais ou menos nessas condições, né? É uma obrigação nossa de chegar lá e dar o menos trabalho possível para a espiritualidade, né? Já chegar lá em condições de dizer onde está, né, as minhas atividades, onde vou desempenhar as minhas atividades, né? Porque o trabalho continua, né? Fábio vai revelar que a sua esposa, que ele havia sido avisado que ele seria transportado para uma colônia de trabalho santificador. Com certeza seria levado junto, né, para essa equipe, junto lá à cidade Nosso Lar, né, a fim de prosseguir os seus serviços de elevação. E dizendo ele, e poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la. Já sabia dessa condição também, que ele teria a possibilidade de conquistar através do trabalho uma moradia, né, para receber Mercedes quando dá seu retorno, né, para a pátria espiritual. E André Luiz relata aqui que naquele momento surgiu como se fosse uma interrogação, né, nele mesmo, né? Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço desde outro tempo, a ponto de merecer especial consideração, como se mostrava adventício, né, sem conhecimento a respeito do noticiário de nossa esfera. E o Jerônimo, então, em socorro André Luiz, vem dizer que a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual.
como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Né? Então, lógico, né? A pessoa desencarna e ainda a condição espiritual dela ainda vai demorar um pouco ainda, né? Para até reconhecer, né? A sua própria situação, né? E Fábio, então, considerava, né, as suas considerações para com a esposa. Acredita que não vale a pena sofrer de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves e as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. É lógico que Mercedes também, ela não está nessa situação por si só, né? A necessidade vem mediante as circunstâncias, né, do plano estabelecido pela providência espiritual para cada pessoa, né? Então, ela também precisava passar por este momento difícil, né, de sua vida. A gente sabe que a gente cresce nas dificuldades, né? Então, com certeza, ela necessitava também dessa situação, né? E, nesse tempo, Jerônimo fez o sinal que havia se esgotado o tempo da visita. Irmã Zenóbia, então, acompanhando a cena, apanhou uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu a Fábio para que presenteasse a esposa. Uma grande camélia, né? A camélia aqui é uma flor tanto quanto até minúscula, né? Do tamanho de uma margarida, mais ou menos, né? Mas aqui nós estamos vendo lá, né? Uma grande camélia dourada. Então a gente imagina que as coisas no plano espiritual são sempre mais bonitas, com mais graça, com mais perfume, com sempre mais. Eu gostaria de falar para vocês que esses tempos atrás, questão de mais um mês mais ou menos, eu acordei com a lembrança de ter visitado um pomar de frutas no mundo espiritual. E vocês imaginam que era um pomar de laranjas. Viu, Jefferson? Mas, gente, eram umas laranjas do tamanho de um coco. Desse tamanho assim. Uma cor bem alaranjada. E sabe, eu parti aquela fruta, era de um sabor inigualável, sabe? E eu pensei assim lá no sonho, puxa vida, e nós não temos isso lá na Terra? Fiquei pensando assim, como, né? Isso devia chegar para nós lá, né? Depois que eu fui acordar, que fui lembrar de você, viu, Jefferson? Porque uma laranja daquela lá dá 1 litro de suco, tranquilamente, né? Então explorar isso aqui na Terra ia ser um comércio muito... E a gente está vendo aqui a camélia que a Mercedes recebeu, que também é uma grande camélia, né? Então tudo no mundo espiritual é tudo mais, né? Com certeza, né? E o Jerônimo então pede aqui para a tia André Luiz, né? Para que eles acompanhassem então o retorno de Mercedes, né? Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil a sua cooperação na volta. Era necessário que eles dessem assistência a elas magneticamente, né, para que elas restituíssem, né, as energias desperdidas, né. Despediu a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar do leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Eu também já me vi nessa situação já. Eu não sei se era flor, mas eu estava com alguma coisa em espírito, né, fora do corpo físico, e quando acordei, tinha a impressão de estar segurando aquilo que já não estava mais nesse mundo, né? Então essa impressão que ficou, agora imaginamos, né, a alegria, né, e o contentamento da Mercedes recebendo. E às vezes, né, nessa condição, a gente, quando se vê na situação da Mercedes aqui,
que tem um encontro tão agradável no plano espiritual, a gente acorda e fala assim, puxa, mas por que eu acordei? Né? Nos dá a impressão de que a gente queria estar continuando aquele sonho, né? Como se fosse uma aventura realmente, né? No plano espiritual. Mas, segundo os espíritos, né? O nosso cérebro, ele ainda não tem a capacidade de recordar, de reter todas as imagens que nós vivemos no mundo espiritual. Nós ainda não conquistamos isso ainda, né? É um atraso da nossa própria condição. E às vezes até mesmo os próprios espíritos, né, as equipes espirituais trabalham para que nós não recordemos totalmente de tudo que aconteceu conosco, né, no mundo espiritual, porque às vezes isso pode atrapalhar, né, até mesmo, né, o desempenho da nossa vida aqui neste mundo. Né. Então, a gente tem lembranças, às vezes até meio um pouco distorcidas, né, mas a impressão que vale às vezes é aquilo. E aquilo que as pessoas falam de querer ficar interpretando sonhos, né, isso aí não vale a pena querer correr atrás disso. Né? Porque às vezes as impressões são muito distorcidas. Né? Eu lembro que existe uma explicação que eu li não sei aonde, em algum livro, mas é como se a gente assistisse, a gente fosse lembrar de um filme em partes separadas. Essa é a lembrança que nós temos daquilo que acontece com a gente, né, no mundo espiritual. E no próximo domingo, então, teremos sequência da lição com a nossa Leonor.